que eu entendo, parece que existe várias, não sei se é modalidades que fala, estilos de yoga, não sei se é isso. É verdade, existe vários? Existem. Existe, né? Uhum. Você hoje trabalha com qual? Eu trabalho com Ashtanga. Ashtanga Yoga é um método... Que é voltado para o quê? Exercício mais respiratório? Qual a diferença, vamos dizer assim, do... Então, o yoga é uma palavra genérica para falar das práticas, né? Que existem várias... Assim, na verdade, yoga é uma coisa só, né? O Hatha Yoga, que é esse yoga corporal, que a gente usa posturas para respirar nessas posturas, isso vai ser em comum em todos os tipos de yoga. Aí vão existir yogas linhas de yoga mais tradicional e linhas mais modernas, mais contemporâneas, que cada vez mais estão inventando coisas novas. Que eu não vou entrar nesse assunto. Mas seria bom, que é legal polêmica. Agora eu peguei o gancho, agora eu quero ver tu falar mal das pessoas. Mas vamos lá, depois eu vou entrar nisso aí. Vamos ver ela nervosa. Não tô nervosa, mas bom, enfim. Mas a tua prática então desenvolve mais respiração? Em essência, qualquer uma dessas linhagens vão trabalhar com a respiração. É o princípio da prática, independente da linha. O que vai ser diferente de uma linha de yoga para outra é a sistematização de cada uma dessas práticas. A forma de executar essas posturas, o caminho que conduz a prática, né? A prática mesmo, física, né? De posturas. Então, o método que eu pratico e que eu dou aula hoje é o Ashtanga, que acho que dentro de todas as linhas é a única que tem realmente uma sequência, né, uma série de posturas que já foi determinada pelo mestre que fundou esse método, né? Então, as outras você tem mais liberdade o professor tem mais liberdade de construir a sequência de posturas que vai ser trabalhada dentro da aula. E também, assim, o que diferencia na prática as outras linhagens de yoga vão trabalhar com essa ideia o professor faz as posturas e todas as pessoas na sala fazem junto, repetindo, né? Uhum. Isso é uma forma também comum de aula. O Ashtanga não trabalha com essa configuração, né? A gente chama de estilo Mysore, né? Mysore é o nome da cidade de origem desse método, que é uma prática individual, é como se fosse um personal coletivo, assim, né? Cara, você entra numa sala e vê o pessoal praticando, cada um tá fazendo uma coisa. Então assim, se eu entrasse hoje, eu não faria as mesmas posturas do meu colega ao lado? Não. Imagina, assim, em termos práticos, você nunca fez yoga, né? Você falou. Então, você nunca fez. Aí eu imagino, tem uma aluna de 4 anos que está assim, regularmente praticando há 4 anos. Então, ela já tem um entendimento de yoga que você ainda não tem. Então, como que eu poderia dar a mesma aula para vocês dois? Assim, sem prejudicar, sem que para ela fique algo, né, que não estimule muito e talvez para você fique a mais porque você nunca fez. Entendeu? Então, dentro desse coletivo, dentro do Shala, né, dentro do ambiente da prática, o professor, enfim, do método, vai instruir individualmente a pessoa de como que começa a aprender essa sequência. Legal. E para tu chegar nesse estágio de ministrar aulas, de dar aulas, é necessário... não é necessário o curso de educação física para yoga, né, pelo que eu sei, e sim, mas um curso feito aonde esse curso que você... para te titular professora de yoga? Então vai depender de qual estilo de yoga que a gente está falando, né? O Ashtanga não existe um curso de formação, mas existem professores que são autorizados dentro desse método, que vem da Índia, né, pelo mestre que é o atual responsável do método, e a gente vai aprendendo com esses professores que são autorizados, ou mesmo viajar para a Índia. Eu fui para a Índia, né, também, em 2017, e a gente vai para lá e aprende diretamente com o mestre lá, né, por exemplo. Mas porque a gente chama tecnicamente de parampara, que é a relação de mestre-discípulo, de mestre-discípulo, ou professor-aluno, professor-aluno, que vai transmitindo o conhecimento. Então, o Ashtanga funciona assim, mas existem outras, tipo assim, o Hatha Yoga. Antes eu fiz um curso de Hatha Yoga, que é o Hatha Yoga clássico.
Então eu fiz uma formação, tipo, quase uma graduação. Foram 3 anos, todos os dias que eu ia para a escola e aprendia sobre filosofia, sobre prática, sobre, enfim, tudo que eu tinha que aprender. E aí eu tenho uma certificação lá de professora de yoga dentro dessa escola. Mas hoje em dia é muito comum, às vezes a pessoa faz um curso de um fim de semana e acha que sai professora, entendeu? Pelo pouco que eu estou entendendo agora, existe uma diferença muito grande de um estilo para o outro, né? Quem procura o teu estilo de yoga sabe o que está procurando, ou é aquela pessoa que fala, eu queria fazer yoga e caiu na tua casa, no caso falando na tua escola, e entrou e conheceu esse estilo. Como é que a pessoa se identifica o que ela quer, o que ela precisa? Como é que funciona essa procura, assim, eu quero fazer yoga, o que a pessoa tem que... Acho que tem um pouco de tudo, assim. Eu tenho alunos que chegaram querendo aquilo mesmo, já sabendo que queriam o Ashtanga, ou porque alguém recomendou, ou porque viu na internet, ou por, sei lá. Ou tem gente que chegou meio, nunca fiz yoga e entra no Ashtanga. Acontece que o Ashtanga, assim, existe um tabu um pouco, assim, que fala que é uma prática que a pessoa já tem que ter já tem que ter praticado yoga antes de entrar no Ashtanga, porque é uma prática difícil, muito física, muito, sei lá, meio contorção, sei lá, tem umas... Difícil é pelo fator físico, é físico, isso? É mesmo? Que exige muito do corpo? Posso te mostrar umas imagens depois. Achei que ia fazer aí. Subir na mesa e meditar. Sim, por exemplo, assim, né, tem posturas de yoga que as pessoas põem os pés atrás da cabeça, que... desce assim numa ponte, sabe, uma ponte assim, e agarra os pés, coisas assim que são de extrema flexibilidade. Quase. E aí quando alguém vê essas imagens que se popularizam muito fácil, né, na internet, isso não é pra mim. Ou a pessoa quer porque ela quer fazer isso um dia, ou a pessoa não quer porque ela fala isso não é pra mim. Então, mas resume a prática do Ashtanga àquela postura difícil, entendeu? E não entende que aquela pessoa que publicou aquela foto daquela postura já tem um histórico de prática de muitos anos. Enfim, é um processo daquela pessoa. E não que, mesmo que, sei lá, se a minha avó quisesse praticar yoga, ela poderia, e ela nunca vai fazer, né, nesse corpo que ela tem hoje, ela não vai fazer. Que eu acho que as pessoas são muito curiosas e um pouco estudiosas. Elas ficam assim, vê uma professora de yoga, calma, zen, todo um lifestyle bonito e fala, quero fazer yoga também. Aí vai é muito isso. Eu acho que existe muita romantização do yoga também. Eu falo, né, eu nunca trabalhei com outra coisa. E hoje eu também dou aula em alguns cursos de formação de Hatha Yoga, né, não de Ashtanga. Mas acontece muito que as pessoas entram nos cursos sem nunca ter praticado antes. Para algumas pessoas pode ser legal no sentido de isso dá um incentivo para a pessoa pegar firme na prática, mas nem sempre isso acontece. É como se eu quisesse falar, eu quero ser professora de balé, mas eu não danço balé. Aí eu vou e entro num curso de balé e em um ano quero sair pronta para dar aula de balé. Então, assim, eu vou ter uma noção em um ano, mas isso não vai me capacitar, professora, entendeu? Então, ou que nem os nomes, assim, o yoga trabalha com o idioma sânscrito. E aí, então, as posturas têm uns nomes difíceis, né? E aí as pessoas... É muito comum a gente traduzir as posturas em português, né? Para ficar um entendimento, mas é importante aprender o nome das posturas em sânscrito. Daí eu falo, a pessoa que vai fazer balé, ela tem que aprender tudo em francês, sei lá. Quem vai fazer judô aprende tudo em japonês. Quem vai fazer... Então, no yoga a gente aprende as coisas em sânscrito. Eu vejo que o teu é bem raiz, popularizando a palavra assim, entendi. Mas existe uma popularização hoje do esporte, de todos os esportes. E o yoga eu acho que está se popularizando muito e vem muitas novidades. Você vê isso com bons olhos? Que nem, sei lá, tem vários estilos, às vezes nem necessariamente que nem eu te falei. Uma vez você conheceu uma academia lotada, com uma aula de spinning, outra de lamba aeróbica e uma sala com 30 pessoas fazendo aula de yoga. E tu fala, eu procurava outra coisa, algo mais zen, mais calmo. Essa popularização, tu acha que denigra um pouco a imagem ou, sei lá, atrapalha a imagem da raiz mesmo do yoga? Olha, eu acho que a gente encontra o que a gente busca. Então, quem quiser encontrar um yoga mais tradicional, vai buscar. Mesmo se a pessoa tiver conhecido o yoga na academia, se ela for realmente interessada em conhecer a origem do yoga, ela de alguma forma vai se conectar com a origem do yoga.
Se para outra pessoa aquilo já for suficiente, aquilo vai ser suficiente. E talvez ela não fosse gostar da aula tradicional, entendeu? Mas eu acredito que o yoga ele pode acessar muitas camadas assim, de benefícios, porque, na fim das contas, ele se popularizou pelos benefícios, né, de bem-estar, né, autocontrole. De autocontrole. Então, eu já tive alunos assim, que vieram de históricos de tomar, sei lá, antidepressivo há muitos anos, e depois de um tempo praticar yoga, nunca mais tomou. Então, assim, existem realmente muitos benefícios que, quando a pessoa se dedica à prática, que eu já vi acontecer. Agora, o que é mais comum, que esse mundo aí, as coisas se popularizam, é pelo bem-estar, ou pelas fotos, pelas posturas bonitas para as pessoas postarem no Instagram, né, e tal.